No vídeo de hoje, em horário alternativo, a classificação do Palmeiras, o time que quis jogar ao longo dos 120 ou na maior parte dos 120 minutos, avançou. E a estratégia não muito bem sucedida do Botafogo do Renato Paiva. E falar do Botafogo do Mundial, fazer um balanço, determinar se o saldo foi positivo ou negativo, é difícil, tá? É bem difícil. Mas vamos lá, like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 370 mil inscritos por aqui. E vamos lá aproveitar os últimos dias da promoção Método BWay, canal do Jorge Igor, aprender inglês, pagando menos de R$30 por mês. Hoje é sábado à noite, você vai pedir uma pizza aí com a galera. Não dá uma pizza isso aí. Menos de R$30 por mês para você aprender inglês, destravar, ficar fluente no método mais bem avaliado da internet e ainda concorrer a 5 camisas oficiais do seu time do coração. Então, se você ganha o sorteio, você pode vestir um manto alviverde, por exemplo, camisa do Verdão, você pode levar. Quem ganhar, escolhe a camisa que quer e a gente manda. Link na descrição e no comentário fixado. Essa promoção vai acabar, são os últimos dias agora. Então aproveita, mês está virando, cartão virando. Essa é a hora. Link na descrição e no comentário fixado. Você vai me agradecer por essa dica, porque o inglês muda vidas. E ainda poder ganhar a camisa do seu time, coisa linda! Muito bem. Daqui a pouco eu vou mostrar os números do jogo, os números do Flash Score, que vão desenhar aí o que foi essa partida entre Botafogo e Palmeiras. Mas primeira coisa que precisa ficar dita, a grande verdade desse jogo, um resumo do que foi o confronto. Ganhou o time que mereceu vencer e você sabe que eu considero bem relativo esse conceito de justiça no futebol. Não é tão simples assim, não é tão 880 assim, mas mereceu vencer. O time que passou, que avançou, foi o time que buscou mais, por mais tempo, a vitória. Foi o time que se colocou melhor em campo. Foi o time que viu sua estratégia ser melhor desenvolvida em campo. Foi o time que viu seus jogadores terem melhores performances em campo. Então venceu o time que jogou para vencer. Às vezes vence o time que não joga de maneira ofensiva, né? Time que às vezes está lá para buscar um empate e consegue uma vitória que ele nem estava buscando tanto. Não foi o caso hoje. Vamos mostrar os números? Flash Score para você. Palmeiras teve menos posse que o Botafogo no geral, segundo o Flash Score. Finalizou mais, 19-16. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante. Dessas 16 finalizações do Botafogo, além de só 2 terem ido no alvo, 12 dessas 16 foram na prorrogação. E a maior parte a partir do momento em que o time toma o gol. No minuto 102 do jogo, né? No minuto 100 do jogo, né? 5 do segundo tempo, 10 do segundo tempo da prorrogação. Então, no tempo normal, foram 4 finalizações do Botafogo. Em 90 minutos foram 4. 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. E dessas 4, só uma no alvo. Então, a produção ofensiva do Botafogo foi praticamente inexistente até o gol do Paulinho no primeiro tempo da prorrogação. Bom, baixa agora o Flash Score aí que você tem estatísticas em tempo real, classificações ao vivo, placar ao vivo rapidíssimo. É um app completo, tem seção de notícias também, alguns jogos tem narração, tem transmissão em áudio. Baixa agora. Eu baixei, uso para as minhas análises, você usa aí também para torcer pelo seu time, o Flash Score. Link na descrição do vídeo. Ou então você vai direto na Play Store ou na App Store e baixa. Flash Score é a minha dica para você nessa Copa do Mundo de Clubes, uma cobertura especialíssima que a equipe do Flash Score está fazendo. Beleza? Então o Palmeiras foi um time que já entrou com muitas mudanças na sua escalação. Não tinha o Murilo, ainda machucado. Foi de Bruno Fux. Maurício ganhando a posição como deveria ser, né? O Alan, muito bem, o garoto do Palmeiras lá pelo lado direito. O Emiliano Martínez entrou no time, né, sem o Aníbal disponível para jogar 90 minutos. E o Palmeiras foi um time que, no primeiro tempo, teve alguma dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Botafogo. A rigor, o Palmeiras teve 2 chegadas no primeiro tempo. As 2 chances, assim, de maior perigo no jogo, no primeiro tempo, dos primeiros 45, foram justamente do Palmeiras. Aquela do Piquerez cruzando rasteiro, chegando na linha de fundo e cruzando rasteiro para a área que o Vitor Roque não alcançou, e o chute do Rios no finalzinho do primeiro tempo.
Agora o segundo tempo é diferente. Segundo tempo é uma avalanche do Palmeiras. Primeiro tempo era muita bola do Estevão. Muita bola do Estevão, muita bola do Estevão. Era uma dupla pelo lado esquerdo, Estevão e Piquerez. Pelo lado direito, o Alan e o Maurício. O Alan e o Maurício eram mais acionados. A ideia era meio que, né, atrair a marcação para um lado e inverter para o outro. Mas o jogo acabou se concentrando muito do lado do Estevão, muito do lado esquerdo. E no segundo tempo, o Estevão conseguiu ganhar mais duelos do que ganhou do primeiro tempo. Ele participa dessas duas chances, né? Porque a primeira é um lançamento do Gomes, que ele domina, prepara para o Piquerez cruzar. E na segunda, ele carrega a bola da esquerda para o meio e rola para o Rios bater. Então ele já tinha participado dessas duas jogadas do primeiro tempo. Ele já fazia um bom primeiro tempo. O segundo tempo é ainda melhor. O segundo tempo vira um ataque contra a defesa. O Palmeiras vai conseguindo encontrar espaços que ele não encontrava no primeiro tempo. E aí vão aparecendo várias oportunidades. O Palmeiras, no segundo tempo do jogo, ele finaliza 9 vezes. 3 delas vão no alvo, o John já tem que trabalhar logo no comecinho do jogo, no chute da entrada da área, aí as chances vão surgindo. E o Estevão tinha, até o momento, o protagonismo do jogo, né? O jogo era muito baseado, como tem sido, e eu tenho curiosidade de ver como o Palmeiras, como vai ser o comportamento ofensivo desse time a partir da segunda quinzena de julho, sem o Estevão que está indo embora. Vai logo depois do Mundial. O Estevão fará ou mais um jogo com o Palmeiras, ou talvez até mais 3, caso o Palmeiras chegue à final e depois vá embora. Tô curioso para ver o que será o dia seguinte, porque hoje o Palmeiras é muita bola no Estevão. Bola no Estevão, bola no Estevão. Em muitos momentos, o Estevão acaba sofrendo com isso, uma sobrecarga. Ele acaba recebendo essa bola em condições ruins, isolado, desarmado. Hoje ele conseguiu ganhar alguns duelos, criar algumas chances. Ele vinha fazendo um dos melhores jogos dele no ano. E aí o Abel tira o Estevão. Eu não teria feito essa alteração. Assim como aconteceu contra o Al-Ahly, o Abel mexe, o Flaco Lopes e o Maurício mudam o jogo. Hoje ele mexe, o Paulinho faz o gol da vitória. Mas naquele momento, a partir daquele momento, o Palmeiras estava apertando o Botafogo de um jeito assim que o gol estava muito perto de sair. Vai sair, vai sair, vai sair. O Botafogo não vai aguentar. Era um grande momento do segundo tempo e uma bela partida do Estevão. A partir daquele momento, quando ele tira o Estevão e o Vitor Roque, o Palmeiras cai no segundo tempo de produção. O Botafogo consegue respirar um pouquinho. Mas aí na prorrogação, o Palmeiras volta, entra melhor também na prorrogação. O Palmeiras começou melhor o jogo. O segundo tempo começou ainda melhor. Na prorrogação também começou melhor. Em 4 tempos que o jogo teve, 2 de 45 e 2 de 15, o Palmeiras em 3 entrou melhor. Foi melhor desde o começo. E aí no último tempo, dos 15, do quarto tempo de 15, o segundo de 15 e o quarto do jogo, nessa divisão de 4, não necessariamente iguais, 4 blocos, aí é o momento em que o Botafogo ataca, o Palmeiras segura 1-0, mais cansado e ainda fica com 1 a menos com a expulsão do Gomes. Então o Palmeiras também era melhor na prorrogação. E aí, um cara diferente como o Paulinho, com um poder de decisão, com experiência, vai lá e faz a jogada da vitória. Um cara que já fez 7 gols na Libertadores do ano passado, sem estar inteiro. Porque o Paulinho vem atravessando problemas físicos já há alguns meses. Já no ano passado. E mesmo assim fez gol na semifinal da Libertadores contra o River, ajudou o Galo a chegar na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, fez um belo ano. Um dos melhores do ano no Atlético, sem nenhuma dúvida. E ele tem a frieza, a capacidade de encontrar um espaço dentro da área, de cortar com tranquilidade, de bater rasteiro. E aí tem uma conversa dele no final do jogo com o Mike, né? O Mike revela, ele me falou, eu preciso de uma bola. E eu tô vendo que o John tá pegando muitas bolas a meia altura, bolas no alto, eu vou tentar uma rasteira, se pintar a chance. E foi exatamente o que ele fez. Foi assim que ele conseguiu tirar do John, que estava fazendo uma bela partida, que para mim foi o melhor jogador do Botafogo. E o Paulinho fez a diferença. Fez o gol da vitória e logo depois foi substituído. Ele entrou no segundo tempo e ele não conseguiu terminar o jogo. E o Abel, depois do jogo, revelou que o Paulinho vai precisar fazer uma cirurgia, que era a nossa suspeita. A gente não é médico, eu não sou médico, não tenho essa pretensão de dar aqui, parecer médico. Não, tem que operar, dar indicações cirúrgicas ou não para um jogador, indicação de tratamento. Porra, não tem essa pretensão. Mas a gente tá vendo, a gente tá no futebol há algum tempo, a gente tá vendo o rumo da coisa, né? O Paulinho jogando meia hora, 35 minutos aqui, 24 minutos ali, 36 ali, jogou 40 hoje. Um jogador dessa importância precisa ter uma minutagem maior.
O que é preciso para ele ter essa minutagem maior? É parar 1, 2 meses, 3 meses? Que seja. Que seja. Mas um jogador valioso como o Paulinho, você não pode se contentar em ter só por 35, 40 minutos. E assim, para jogar 40 que ele jogou hoje, esticando a corda. Paulinho disse sexta-feira, depois de... Foi sexta, meu Deus, agora foi segunda. Depois do empate contra o Inter Miami, o Paulinho falou, ele jogou 36 minutos contra o Inter Miami, fez gol, inclusive, foi muito importante para buscar um empate. Ele falou, olha, desde que eu cheguei aqui eu fui titular uma vez e eu saí arrebentado de dor, eu saí cheio de dor. Então, claramente, ele está num sacrifício extremo. Hoje ele foi além, foi o jogo que ele teve mais minutos nesse Mundial até agora. Ele jogou 24 contra o Porto, 14 contra o Al-Ahly, 36 contra o Inter Miami. Hoje ele jogou 40, num jogo que começou meio-dia, temperatura alta, já numa prorrogação, entrando no segundo tempo. Então tá na hora, realmente, até para a preservação desse ativo, um jogador que teve uma operação custando mais de 100 milhões de reais para trazê-lo, né? Com a grana envolvida, com os reforços, os jogadores que foram envolvidos na troca, o Gabriel Menino, o Patrick, que foram lá para o Atlético. Então, um jogador caro, importante, decisivo, poder de decisão o Paulinho tem e mostrou hoje. Tá vendo, Jorge? Então, a decisão foi correta, porque o Paulinho tem a capacidade de decidir. O Estevão, ele jogou bem, mas ele não decide. Eu gostaria só de lembrar que o Paulinho é um jogador de 24 anos de idade, um jogador mais rodado, mais experiente, com mais Libertadores no currículo, com mais brasileiros no currículo. Eu acho absolutamente normal que o Paulinho esteja mais pronto para decidir do que um moleque que está com 17 para 18 anos agora, que está vivendo agora suas primeiras experiências de grande nível no futebol, seus primeiros enfrentamentos assim adultos no futebol, agora. Então acho que o Estevão hoje fez uma belíssima partida, vinha muito bem em campo, eu não tiraria. Mas o Abel Ferreira, a questão não é que o Abel Ferreira é iluminado, o Abel Ferreira é competente. O Abel Ferreira conhece o elenco, conhece as características dos jogadores, erra muitas vezes, mas no Palmeiras acerta mais do que erra. Hoje acertou na escalação, eu faria exatamente isso. Acho que o Alan foi bem, poderia ser mais acionado lá pelo lado direito. Vejo muito potencial nesse garoto, inclusive forçou o cartão para o Alex Telles no final do primeiro tempo, obrigou o Botafogo a mudar o lateral esquerdo e gastar uma substituição no segundo tempo. O Maurício hoje, ele pode não ter feito uma partida exuberante, mas hoje ele é o titular e não o Veiga. Hoje ele desempenha melhor do que o Veiga. Então acho que o Abel e foi feliz, e o Paulinho entra e faz o gol da vitória. Então ganhou também, além de ter vencido o time que foi mais agressivo, mais competente, que buscou mais a vitória e tal, ganhou o time que tem o melhor trabalho, ganhou o time que tem o melhor treinador. Isso faz a diferença. O Abel é o melhor treinador do futebol brasileiro desde que chegou aqui. Desde que ele botou o pé aqui, ele é o melhor treinador do futebol brasileiro. Outros ganharam do Abel Ferreira nessa trajetória. Claro, ele não vai ganhar todas, mas ele ganhou muito e continuará ganhando, pelo visto. Então, hoje, vence o Palmeiras, que faz uma atuação excelente, melhor que a atuação contra o Porto, né? O Palmeiras atacou ainda mais, não é só pela vitória, mas o Palmeiras contra o Porto, por exemplo, teve momentos em que o ritmo baixou, o Porto ali, a partir dos 20 do primeiro tempo, o Porto dá uma crescida no jogo e passa a ser melhor em uma faixa do primeiro tempo. Depois o Palmeiras, de novo, e o jogo vai tendo ali uma certa alternância. Hoje, o Palmeiras foi melhor que o Botafogo nos 90 minutos e melhor do que o Botafogo em metade da prorrogação. E aí, no segundo tempo da prorrogação, tem toda a questão do cansaço e tal, baixa. Vamos fechar e vamos garantir aqui a vitória na prorrogação. E aí, depois da expulsão do Gomes, era mais necessário ainda fazer isso. Então, uma vitória com a cara do Palmeiras do Abel. É jogo grande? É jogo decisivo? Esse time está acostumado a competir. Esse time sabe competir. Ele não vai ganhar todas, porque é impossível. Tanto que no ano passado, ele foi eliminado para esse mesmo Botafogo, na Libertadores. Ele perdeu o Brasileiro para esse mesmo Botafogo, mas ele ganha muito mais do que perde. Isso é indiscutível. E vai para uma quarta de final contra Benfica ou Chelsea, num confronto em que eu acho que ele pode sonhar. Seja contra quem for. Acho que o Chelsea é um adversário mais forte. No momento que você está vendo o vídeo, já sabemos quem é o adversário do Palmeiras. No momento em que eu estou gravando, eu não sabia ainda quem era, mas é um Palmeiras que pode, por que não, sonhar com uma semifinal. É o Palmeiras cascudo, velho de guerra, competitivo do Abel Ferreira. Alguma surpresa? Nenhuma surpresa. E o Palmeiras não chegou como favorito para o confronto. Não chegou. Não chegou num melhor momento emocional até para o confronto.
E foi lá, e ganhou, e classificou. E mereceu classificar. Jogou bola, jogou futebol para classificar. E o Botafogo é o seguinte, se você chega na última rodada de um grupo onde você não era nem para passar, Botafogo não era nem para ter passado da primeira fase contra Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, grupo horroroso, tá bom, vai curtir 3 jogos e beleza. Passou. Você ganha do PSG na segunda rodada, chega na última rodada podendo empatar para ser primeiro do grupo contra o Atlético de Madrid. O que você vai fazer? Eu vou me fechar também. Tá certo. Pode tomar um gol que não está eliminado, aí não é mais primeiro, mas classifica em segundo. Pode tomar 2 gols que ainda classifica. Tá bom, vamos botar o regulamentinho embaixo do braço, jogar na manha, na retranquinha. Tá bom, perdeu, tomou um gol aos 42, mas ali você tem um contexto que te permite jogar dessa forma. Hoje eu não entendi por que o Botafogo jogou dessa maneira contra o Palmeiras. Porque vamos lá, Paris Saint-Germain, você não vai encarar o Paris Saint-Germain, porque não dá. Mesmo sem Fabian Ruiz, Marquinhos, Dembélé, não dá. Barcola, alguns vieram aí no segundo tempo, outros nem estavam no jogo, como o Dembélé, por exemplo. Não dá. Não tenta que não dá. Então você vai jogar fechadinho, você vai adaptar, né? Como o termo que eu usei essa semana. Você vai adaptar o teu jogo, as suas características e tal, para um adversário que está no topo do mundo. É o melhor time do mundo no momento. Beleza. Agora, contra o Palmeiras, dá para jogar. Dá para jogar. Tanto dá para jogar que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi dentro do Allianz Parque e foi para dentro do Palmeiras. E era para ganhar o jogo. Poderia ter ganhado o jogo. Teve 2, 3 oportunidades para ganhar o jogo dentro do Allianz. Foi melhor do que o Palmeiras no 0x0. O 0x0 ficou amargo para o Botafogo. Então dava para jogar. Acho que o Palmeiras tem um melhor trabalho que o Botafogo, tem um treinador melhor, tem um elenco mais sólido, mais confiável. O Botafogo tem jogadores chegando agora, jogador de saída, por mais que o Estevão também esteja, mas eu vejo o Palmeiras como elenco melhor. Mas tem jogo. Palmeiras e Botafogo hoje tem jogo. Teria se o Botafogo quisesse, porque o Botafogo não quis. O Botafogo só quis fazer em 15 minutos o que não tinha feito em 105. Aí ele toma o gol e resolve jogar. Então foi uma estratégia que eu não entendi, uma estratégia muito perigosa, muito arriscada, contra um time que tem muito volume, que tem capacidade de competir, que tem um cara desequilibrante como o Estevão, que tinha um cara como o Paulinho, com poder de decisão no banco, com uma temperatura como aquela, né? Porque se defender desgasta, você não acha que é só atacar, não. Marcar, sofrer, tomar pressão o tempo todo, tem que correr atrás de atacante o tempo todo, coitado do Vitinho, com o Estevão indo pra cima dele, desgasta muito, além do desgaste emocional, de toda hora você tá tomando finalização, bola levantada para a área. Acho até que, nesse quesito, dentro dessa estratégia, naturalmente o goleiro vai ser mais exigido, a dupla de zaga vai ser mais exigida, e eles se comportaram muito bem. Muito bem. O John fez um excelente Mundial, um excelente jogo. A dupla Jair e Barbosa tá de parabéns pelo Mundial que fez. Uma enormidade o Mundial feito pelos dois. Os laterais do Botafogo se comportaram bem hoje. Acho que o Vitinho conseguiu minimamente controlar. Amigo, o Vitinho trabalhou muito defensivamente nesse Mundial, né? Contra o PSG era o Kvaratskhelia caindo pra cima dele. Hoje era o Estevão caindo pra cima dele. Se comportaram bem os laterais hoje. O Telles hoje até defensivamente foi melhor do que contra o Atlético de Madrid, né, para ser justo. Os volantes do Botafogo, o Alan, belo Mundial do Alan. Para mim hoje foi o melhor da trinca de meio campo, né, com o Marlon um pouquinho mais solto, né, tentando fazer a ligação com a qualidade de passe que tem, mas hoje o Marlon não conseguiu encaixar esses lançamentos, esses passes em profundidade, não estava tão preciso assim. Então, individualmente, alguns nomes se destacaram dentro da estratégia do Paiva. Outros foram prejudicados, principalmente o Igor Jesus, extremamente prejudicado pela estratégia de hoje. A bola não chega. O Igor Jesus hoje é um tanque, cara. Ele arrasta, ele ganha duelo físico, ele tá com a confiança no alto, ele tem explosão, ele tem capacidade de finalização. Então você precisa botar esse cara no jogo. O Botafogo perdeu o jogo também porque foi incapaz de colocar um centroavante que tá no auge, que tá vivendo o seu prime no jogo. O Botafogo não conseguiu. O Renato Paiva achou, beleza, vamos jogar dessa forma. Ah, mas e o Igor Jesus, coitado, ele vai morrer de fome. Ele tá voando, vamos dar bola pra ele. Não, vamos jogar assim. Deu no que deu. E teve jogador, individualmente, sendo destaque negativo, indo muito mal, não só por culpa do treinador, tá? O Arthur é um cara com uma taxa de conversão baixa das oportunidades que tem. E é um jogador que muitas vezes parece ansioso, a bola queima no pé. Essa tem sido uma marca da passagem do Arthur pelo Botafogo. E o que foi
o Savarino no jogo de hoje. O que está sendo... Eu vou de novo bater esse ponto. Então, o botafoguense que é mais assíduo aqui do canal tem ouvido eu falar isso desde... Não vou nem falar desde o início do ano, porque janeiro e fevereiro o Botafogo fez questão de jogar na lata do lixo, né? Então não existiram os 2 primeiros meses do ano. Então de março para cá, desde que o Botafogo quis que o ano começasse, né? Que tá errado dizer, desde que o ano começou pro Botafogo. Desde que o Botafogo quis que o ano começasse, final de março, 29 de março, primeira rodada do Brasileiro, porque ele não quis ganhar a Recopa e a Supercopa do Brasil, verdade é essa. Falou, não precisa. Como se ele já tivesse 10 de cada na galeria de troféus, não tem nenhuma. Mas tudo bem, acho isso um absurdo. Continuo achando e continuarei dizendo. Mesmo se o Botafogo bater bicampeão da Libertadores e do Brasileiro esse ano, continuarei dizendo que o que o Botafogo fez em janeiro e fevereiro foi um absurdo. Foi um erro que não deveria ser cometido. Mas então, desde que o Botafogo quis começar o ano, o Savarino é isso aí. O Savarino parecia um jogador de Champions ano passado, claro, exagero, ele não é, mas estava no Prime. E esse ano ele parece um jogador de Série B do Campeonato Brasileiro, jogando um Mundial. Ele também não é um jogador de Série B. Mas hoje ele errou tudo. Domínio simples o Savarino errava. Passe de meio metro o Savarino errava. Finalização, uma bola na lua no primeiro tempo, outra bola na lua no segundo tempo. Eu não sei. Claro, o Savarino não é ponta. O Paiva muitas vezes sacrifica o Savarino. Verdade. Mas até mesmo quando o Savarino é deslocado com as mudanças para a faixa de campo mais apropriada, ele também não rende. Eu não sei se é uma questão física, não sei. Não sei se tem alguma questão pessoal, não sei. Às vezes tem, o jogador tá passando por alguma coisa que a imprensa não sabe, que a gente não sabe e que impacta direto do jogo do cara. Não sei o que é. O que eu sei é que o Savarino hoje não é sombra do que foi no ano passado. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro ano passado, na minha humilde opinião, apesar de não ter vencido o prêmio oficial. O Savarino atrapalhou o time hoje. Em vários momentos a estratégia atrapalhou, demasiadamente defensiva, um tanto quanto covarde. E alguns erros técnicos do Savarino, por exemplo, atrapalharam o time no jogo de hoje. O Savarino foi um peso para o Botafogo no Mundial. E olha que ele dá assistência para o Igor Jesus no gol contra o PSG, que é uma vitória histórica. Mas o todo do Mundial, o Mundial não se avalia por um lance. São 4 jogos. Um desastre. O Mundial do Savarino foi um desastre, um horror. Um jogador nesse nível de importância. Mas os outros que eu citei aqui eu gostei. Gostei do Montoro. Montoro tem talento. Montoro tem bola para jogar nesse time. O Arthur Cabral, botafoguense, é uma característica um pouco diferente. Ele não tem a mesma mobilidade do Igor Jesus. O Botafogo vai ter que se adaptar e jogar com ele. Esse é o seu camisa 9 agora. O Igor Jesus está indo embora e vai deixar saudades, depois de escrever uma belíssima passagem com a camisa do Botafogo. Então, fica um gosto ruim, porque foi eliminado por um rival atual. Hoje há uma rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, né? Não adianta o palmeirense hoje chegar e falar, Botafogo não é meu rival. Bom, vimos as postagens pós-jogo e deu para entender como o Palmeiras hoje encara o Botafogo, como um adversário das competições que ele disputa, né? Então, o Botafogo não é mais um time que o Palmeiras olha como um adversário qualquer, é o Botafogo. O Palmeiras fala, esse jogo aqui tem um peso aí, pelo histórico recente. Então, fica frustrante para o Botafoguense, porque você está perdendo por um rival que você superou ano passado, né, nas 2 competições que ganhou, que é um rival hoje, né, seu, uma rivalidade crescente, recente e tal, e a frustração porque dava para jogar. Aí toma o gol, no segundo tempo da prorrogação, o time joga, manda a bola para a área, o Everton pegando bola pelo rabo, o Bruno Fux desesperado na pequena área, tendo que meter a cara na bola para não deixar entrar, o Vitinho tem a chance na segunda trave, aí começa a aparecer chance, óbvio, se você começar a jogar, vai aparecer chance. Simples assim. Se você não se apresentar para o jogo, a chance que aparecer vai cair do céu. Aí vai ser uma falha de um zagueiro, vai ser o famoso gol cagado. Agora, se você buscar, vai ter chance. Aí a sua competência para concluir, para converter essa chance em gol ou não, é o que vai definir. Mas, porra, do jeito que o Botafogo jogou durante 105 minutos, parecia, com todo respeito, o Botafogo não estava enfrentando o campeão da Champions. O Botafogo estava enfrentando um adversário do mesmo nível dele, que disputa as mesmas competições que ele, que está no mesmo continente que ele. O Botafogo poderia ter jogado mais e o Botafogo abdicou de jogar. Então, decepcionante. Eu chego aqui depois do jogo contra o PSG e falo, porra, olha a estratégia do Paiva, funcionou, parabéns, essa vitória está muito na conta dele. A derrota de hoje também está. E um treinador que errou mais do que acertou nesse Mundial. Então o saldo é negativo também. Porque ele mesmo reconhece que fez cagada contra o Seattle Sounders e fez,
quase conseguiu a façanha de tomar um empate no segundo tempo. Um desastre as mexidas do Paiva e um desastre a estratégia de hoje. Também está na conta dele. Eu continuo achando que o Botafogo deveria olhar com muito... Eu sei que é difícil. Sei que o mercado de treinador é difícil, né? Que esse mar não está para peixe. Mas o Botafogo deveria olhar opções de maior peso no mercado. Eu ainda não me convenci de que o Renato Paiva é um treinador, né, à altura dos desafios desse projeto. Mas é o que tem, né? É o que o Botafogo tem hoje aí. É um elenco que perde o Igor Jesus, mas ganha o Arthur Cabral, ganha o Corrêa, que ainda, né, criou uma jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo, bem interessante no segundo tempo da prorrogação. É um cara que pode encaixar. O Montoro, já citei aqui, tenho gostado muito do que vejo do Montoro, mas, né, vamos ver se o Renato Paiva consegue fazer mais com esse elenco no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, do que virá pela frente. Mas fica essa frustração agora. Quando a gente olha para o todo, o Botafogo foi mais longe do que a gente imaginava. O que a gente imaginava é que o Botafogo seria o brasileiro a cair primeiro, pelo grupo que pegou, não é nem pela própria qualidade, não, é pelo grupo que pegou. E ele não teve nenhum resultado vexatório. Nenhum. Ele perde para o Atlético de Madrid por 1-0 aos 42 do segundo tempo, estava resistindo durante 87 minutos, e ele perde para o Palmeiras por 1-0 com um gol na prorrogação. Não teve vexame nenhum, mas a postura de hoje ela é irritante. A postura de hoje deixa... Os resultados não deixam o botafoguense puto. A postura de hoje, sim. Os resultados não são vergonhosos. A postura de hoje me parece vergonhosa. Para um time que não está pegando o campeão da Champions. Está pegando um adversário que ele consegue competir. E ele não quis competir. Muito frustrante o jeito com o qual o Botafogo se despediu do Mundial de Clubes. E o Palmeiras vai para a semifinal, vai para as quartas. E acho que com uma boa possibilidade, por que não, de sonhar com uma semifinal de Mundial de Clubes. Ei, Abel Ferreira, o homem é brabo, o homem é bom. O que você pensa do jogo de hoje? Deixa a sua opinião nos comentários. Amanhã nos vemos no horário tradicional, meio-dia, e nós vamos falar amanhã dessa polêmica sobre o Mundial de Clubes, as declarações de jogadores, treinadores, dirigentes sobre o Mundial. A galera tá descendo a ripa no Mundial e eu vou dizer o que eu penso disso. Quem é que tem razão nessa história? Estão chorando sem razão, de barriga cheia, ou eles estão certos? Amanhã, meio-dia, a gente troca essa ideia aqui. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa noite de sábado. Parabéns aos palmeirenses pela classificação. Curtam bastante. Juízo e tchau!